João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. João 15. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Queria te convidar a orar por esta passagem. Qual seria a oração de um ramo enxertado na videira? Senhor, obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado pela videira que é Cristo. Obrigado, Deus, porque fomos enxertados nesta videira. E te pedimos, ó Deus, limpa a nossa vida, Pai. Cuida de nós, Senhor, para que a seiva corra nas nossas veias, Pai. Coloca a gente, ó Deus, mais perto da videira que é Cristo, Senhor. Vem, Pai, e põe tuas mãos, Senhor, sobre a nossa vida, que somos apenas ramos frágeis,
Mas carecemos tanto, ó Deus, precisamos tanto, que o Senhor coloque as mãos em nós, toque na gente e limpa, ó Deus, o nosso coração. Aí então, ó Deus, vamos poder frutificar, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, não deixa a gente ser arrancado da videira, Pai. Abre o nosso coração para que a gente permaneça ligados na videira. E que a gente, ó Deus, se abra nesta manhã para o toque do Teu Espírito sobre nós. Como ramos, ó Deus, nós não temos mais nada para Te pedir, a não ser, faz com que a gente se pareça com a videira, Pai. Faz com que a gente se pareça com Jesus. Que Jesus flua através de nós, Senhor. Que Jesus, ó Deus, corra dentro da nossa mente. Que a mente de Cristo, Senhor, se torne a nossa. E a gente, ó Deus, possa cada vez mais ficar parecido com a videira. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Vamos louvar ao Senhor. Pode orar para nós? Pai amado, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, e que tudo aquilo, ó Pai, que tem nos atrapalhado a entrar na sala do trono, entrar, Senhor, na Tua presença, que seja retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda barreira que impede nós de estarmos conectados contigo, na comunhão íntima e agradável, Senhor, seja retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a Tua bênção repouse sobre nossos corações, que a Tua possa também repouse sobre nossas mentes, que nós possamos estar, Senhor, recebendo Tua seiva, recebendo, Pai, Tua palavra, e possamos compreender, Senhor, o Teu amor por nossas vidas. Eu Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você deu bom dia para a pessoa que está do teu lado? Dê bom dia para a pessoa que está do teu lado. A gente vai cantar aqui, temos uma aliança um com o outro. E essa aliança
Acho que pelo menos passa por um bom dia, para poder começar, para poder se aprofundar. Vamos louvar ao Senhor? Você pode orar para nós, filho? Amém, Senhor. Próximo cântico, eu queria te convidar, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, a trazer. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Da próxima vez eu pego a mesma letra que você tem aí, tá? Obrigado. Tudo bem? Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Aleluia. aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque pudemos devolver aquilo que o Senhor tem nos dado em formas de ofertas e dízimos, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que não te damos, apenas te devolvemos, Pai. Pois nada do que temos, ó Deus, na realidade é nosso. Porque somos apenas, ó Deus, ramos numa videira que dependemos exclusivamente da videira, Pai. Não só para respirar, não só para andar, mas para ter, para poder fazer, para sonhar, para pensar, para levantar e viver, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de poder dizer que Tu és santo, de que Tu és poderoso, porque Te devolvemos e o Senhor graciosamente
nos abençoa. Gentilmente supre nossas necessidades. Milagrosamente nos faz ter sabedoria na utilização dos nossos recursos. Livra-nos, ó Deus, das tentações, quando te devolvemos. Nos enche, ó Deus, de força espiritual para vencermos as tentações da ganância, da avareza, do desejo incontrolável das posses. Que nesse gesto, ó Deus, de reconhecimento de que não temos, apenas administramos aquilo que o Senhor nos dá. Que isso, ó Deus, possa mudar o nosso coração, ao ponto, ó Deus, de nós frutificarmos, ao ponto, ó Deus, daquilo que o Senhor prospera na nossa vida, continuar não sendo nosso. Freia, ó Deus, nosso coração que se apodera de coisas. Livra-nos, ó Deus, da tentação de nos apoderarmos dos frutos, pois o ramo não é dono do fruto. O dono do fruto é o mesmo que é o dono da vinha. Que nesse gesto, ó Deus, tão simples, o Senhor possa penetrar no profundo do nosso coração, ao ponto, ó Deus, da gente ser livres. Num mundo cheio de ganância, em que a gente é medido por aquilo que nós temos, que nesse gesto tão simples, a gente possa estar entregando o nosso coração, entregando a nossa vida e dizendo que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que nos dá o que é bom, é aquele que cuida de nós mais do que cuida dos passarinhos ou do que dos lírios do campo. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou coisas simples, mas que profundamente mostram o Deus que reina no nosso coração. Obrigado, Senhor. E que esses recursos, ó Deus, possam também mostrar o coração desta igreja. Não apenas revelar o coração de nós que somos membros, mas revela também, ó Deus, o coração desta igreja, na utilização desses recursos, Pai. Mostra-nos, ó Deus, como, onde e quando eles podem, devem ser usados. Administra-os, Pai. Assim como o Senhor administra as finanças de cada uma das nossas casas, administra as finanças da tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria cantar de novo Aleluia. Pode ser? Foi o único que nós dois acertamos. Então vamos tentar esse de novo? Aleluia.
Depois, se der no final, a gente pode cantar de novo, aleluia. Oh. Queria voltar com você um pouquinho nesta passagem. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quarta-feira a gente estava na reunião de oração e a gente estava conversando sobre a palavra de Deus, e de repente no meio da conversa brotou esse texto. E foi um texto que falou bastante comigo, e eu queria compartilhar um pouco com você algumas coisas que Deus falou comigo em cima desse texto, e com o pessoal que estava também no culto de quarta-feira de oração. A gente tem falado muito sobre santidade, já conversamos sobre onde é que a santidade começa, sobre arrependimento. Falamos sobre arrepender-se, mesmo depois que a gente já virou crente, a gente não pode perder de vista isso. Também nesse caminho de santidade, a gente já conversou sobre a coisa mais importante que pode existir é a oração. Deixar de orar para fazer outras coisas não é o caminho para a santidade. Mas eu não sei se você, como eu, já tentou algumas vezes se consagrar e ser um pouco mais parecido com Jesus. Acho que muitas, não só eu, mas muitas pessoas já tentaram em algum momento da vida dizer: eu vou me consagrar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou tentar ser um pouco mais parecido com Jesus. Esse caminho de santificação. E muita gente, como eu, já experimentou que não consegue. Uma semana, 2, 3, até que ainda vai. Mas depois a coisa parece que se perde, escorrega pelas mãos e não sobra nada. No culto de quarta-feira eu ainda comentava com o pessoal, falei: nossa, quantas vezes eu voltei de retiros espirituais, de acampamentos, e eu pulava de alegria. Mas parece que aqueles pulos iam diminuindo. Assim que eu voltava, eu pulava 1 metro. Uma semana depois eu já pulava 80 centímetros, 2 semanas depois era 20, e 3 semanas depois eu já mal arrastava. E a vida parece que volta tudo de novo e a gente é engolido. Não sei se eu estou falando de alguma coisa que você talvez tenha experimentado isso. Mas quem já experimentou isso, carrega também um sentimento de: puxa, que saudade que dá. Saudade. Que saudade daqueles momentos em que a coisa era diferente, que corria dentro
uma coisa diferente, em que era muito mais importante Deus do que o Facebook, do que o computador, do que tantas outras coisas. E quando a gente já experimentou isso e já está meio calejado com esse negócio de não deu, um texto como esse nos faz ficar com medo, porque logo quem está nessa frustração, a primeira coisa que salta aos olhos vai ser cortado e lançado no fogo. Dá um frio na barriga, um medo desgramado de Deus, eu não estou dando fruto, Senhor, sem frutos eu estou perdido, e sai de novo correndo espiritualmente para produzir frutos. Eu tenho que, até estava brincando com o Satoshi, né? O que é fruto para a gente hoje? Quantos folhetos você distribuiu no ano? Quanto você leu da Bíblia nessa semana? É ou não é, irmãos? A gente vai... Quantas pessoas você levou para Cristo? Para quantas pessoas você falou de Jesus na escola, no serviço, na rua, para o vizinho? E tudo que a gente sabe sobre frutos é isso. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fica apavorado. Porque a gente nunca vai fazer o tanto que a gente acha que deveria fazer. A gente sempre vai estar, parece que menos do que eu gostaria, menos do que os outros gostariam de mim. E um texto como esse me dá um frio na barriga danado, porque a gente fala assim, eu não fiz essa semana, eu sempre venho para a igreja com uma sensação de que eu estou devendo, entrei a semana com um monte de expectativas, e quando chega no final da semana eu estou no vermelho espiritualmente, e vem para a igreja para tentar carregar, para tentar depositar alguma coisa que vai nos ajudar a levantar de novo. Mas isso é um processo que não tem fim nunca. Ou será que tem? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Caminho de santidade que a gente tenta e não chega em lugar nenhum. Por quê? Por quê? Por que quando eu olho para a minha vida, fazendo 47 anos, eu parece que olho lá para trás e parece que lá atrás eu era muito mais santificado do que hoje. Por que isso? Por quê? É um pouquinho disso que eu queria conversar com você e comigo. Eu não creio, irmãos, que Deus criou a gente para viver essa frustração. Eu não creio nisso. Eu não creio que Deus está olhando para a gente e vendo fracassados, gente que não consegue vencer, por mais que se esforce. Primeira coisa que eu queria olhar para esse texto e olhar para a minha vida, e queria talvez ajudar você a olhar para a tua vida e perceber que o grande caminho que está errado nós estamos tentando fazer pelas nossas forças. Está aí o erro. Está aí a minha falha. Porque eu quero fazer pelas minhas forças. É o meu projeto, é o meu plano. E eu não consigo levar a cabo plano nenhum. A primeira coisa que eu queria que você e eu prestássemos atenção é que quando a gente está tentando fazer pelas nossas próprias forças, este caminho de santidade vai ser uma furada. Você quer uma prova disso? Senta comigo 5 minutos e eu vou te contar a minha experiência. Que
todas as vezes que eu tentei vencer isso sozinho, pelas minhas próprias forças, eu caí num buraco mais fundo do que aquele que eu estava antes. Porque a frustração se torna pior na segunda, na terceira, na quarta e na quinta vez. É ou não é verdade? A gente vai ficando cada vez mais cínicos espiritualmente. Eu estou dizendo por mim, não estou falando por você, não. A gente entra num cinismo de dizer, está tudo bem. Como é que está? Está tudo bem. Mas lá no fundo a gente tem uma sensação do Espírito de Deus dizendo que não está bem. Que a coisa está difícil. E que quando esses frutos se tornam números, pior ainda. Pior ainda. Nesse caminho de santidade que não depende de nós, eu queria falar algumas coisinhas. Depois de quarta-feira, fui estudar esse texto, e uma das coisas que eu fui encontrando, eu queria compartilhar com você. A primeira delas, por que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira? Porque tinham videiras falsas. Satoshi ontem contou um negócio que eu não sabia, né? Diz que tem um lugar no Japão que tem um templo na frente, foi isso que eu entendi, um templo na frente que ele as paredes dele são banhadas a ouro. É isso, Satoshi? Falei, uau, que lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu também fui lendo um pouco a Bíblia durante a semana, e um historiador chamado Joséfo, ele diz que na frente do templo de Israel havia uma videira feita de ouro, e aquela videira tinha frutos. Qual é o fruto da uva? Antes que você pense que é melancia, da parreira é uva, tá? E estava lá a parreira com as uvas. E Joséfo diz que todos os judeus, antes de entrarem no templo, eles olhavam para aquela videira e lembravam, Israel é a videira. E se você for olhar no Velho Testamento, Israel é literalmente chamada de a videira de Deus. Uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Efraim, significa aquele que dá fruto. Efraim significa a videira que dá fruto. Uau! Porém, é Efraim que Deus vai condenar lá no final da sua Bíblia, lá em Oséias. Deus vai dizer assim para Efraim: você tentou produzir os teus frutos e esqueceu-se que os frutos verdadeiros nascem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me identifiquei com Efraim, não sei se você se identifica, que muitas vezes quer produzir os frutos e esquece que os frutos vêm de Deus, que quer produzir com o seu próprio esforço, e o grande erro de Efraim, de Israel, foi tentar produzir os frutos por si mesmo. E esses frutos não valem nada. Ainda que eles sejam revestidos do metal mais precioso, ainda que eu revista as minhas atitudes com aquilo que eu mais tenho de precioso, boas intenções, boas atitudes, bons horários, boa palavra, boa ética, boa moral, eu posso revestir isso com tudo que eu tenho de melhor. Ainda assim, esses frutos não são de Deus, são meus. E quando os frutos são meus, eu tenho direito sobre eles. Tenho ou não tenho? Agora, quando os frutos pertencem a Deus, qual é o meu direito? Nenhum. Eu não tenho que brigar por eles, porque eles pertencem ao Senhor. Mas se eles são meus, e se eu revestir eles do mais precioso ouro do meu coração, então eu não vou querer dar eles para Deus de jeito nenhum. Eu quero a glória para mim. Foi isso que aconteceu com Efraim, irmãos. É isso que aconteceu com Israel. Nós somos o povo, nós somos a videira verdadeira, nós temos os frutos, nós somos bons, nós somos
E aí Deus vem e dá uma machadada na raiz da videira e diz: está posto o machado. Acabou. Acabou. Deu para você entender quando Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto e lanço fora? Não dá para falsificar frutos na videira verdadeira. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu também fiquei muito preocupado com essa história de frutos. Fiquei muito preocupado, porque eu falei: Deus, tudo que eu entendo de frutos, será que é isso mesmo, Pai? E eu fui procurar um pouquinho em Gálatas. Paulo diz quais são os frutos. Gálatas 5, versículo 22. Diz que os frutos são amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E aí eu fiquei muito preocupado, irmãos, porque tudo que eu sei sobre frutos, ou tudo que é me imposto sobre frutos, eu sou capaz, como Satoshi disse, eu sou capaz de contá-los, catalogá-los, quantificá-los. Eu sou capaz de saber quantos folhetos eu dei. O problema é que esses frutos do Espírito aqui que Paulo está falando, eu não sei quantificá-los. Eu não sei catalogá-los. Como é que a gente pode conferir se esta semana eu amei como fruto do Espírito ou não? Como é que eu posso testemunhar que essa semana o fruto do meu Espírito foi alegria? Porque eu passei a semana toda com os dentes de fora. Não dá. Existe uma grande diferença entre aquilo que são os frutos que nós temos aprendido e nos sentimos culpados por ele, e os frutos do Espírito. Mas não satisfeito com isso, eu fui atrás de: mas Deus, e como é que fica essa história de eu ter que fazer um monte de coisas? E aí Deus me levou a um outro texto, me levou a um texto de Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome nós não fizemos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, claramente, sem dúvida: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Preste uma atenção, um minuto só, meus irmãos. No primeiro, que são os frutos do Espírito, eles são produzidos pelo Espírito. No segundo, que são os frutos que eu sei, que eu conheço, eles foram produzidos por quem? Por nós, pelas pessoas. Eles não chegam diante de Jesus e dizem: Jesus, nós movidos pelo Espírito fizemos isso. Não, nós fizemos, Senhor. E Jesus aqui faz uma clara diferença entre frutos. Os frutos que são produzidos pelo Espírito, Deus os reconhece. Os frutos que são produzidos por nós, Deus não conhece. Não conhece. A uns, Deus vai reconhecer. A outros, Deus vai dizer explicitamente: não sei quem vocês são. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com você é que também no meio dessa passagem uma coisa me chamou a atenção.
Várias vezes Jesus diz: em mim, em mim. Se você permanecer em mim, pedireis o que quiseres, em mim. Eu não sei, mas isso me chamou muito a atenção. O que é esse em mim, Senhor? Porque estar em mim, o que é isso? E aí isso me levou a pensar que a diferença, que a razão não é o fruto. Eu sou muito levado a ver resultados. Mas o que Jesus estava enfatizando ali várias vezes, não era resultados, era em mim. A base de todas as questões que Jesus estava levantando da videira era permanecer nele, ficar nele, estar nele, deixar com que a seiva que vem dele entre em mim, venha para dentro da minha vida, que é aquilo que nutre a videira, chegue até mim. Porque eu posso estar vivendo de seivas que não são as seivas que vêm da videira. E isso me levou a pensar num outro texto, num texto que diz que Deus fala que houve uma loucura. Jeremias 2, 12 e 13. Há uma passagem interessantíssima aqui, irmãos. Interessantíssima. Jeremias 2, 12 e 13. Eu posso ser alimentado pela seiva que vem de Cristo, porém eu também posso procurar a minha própria seiva. Nesse trecho, Deus, eu vou ler na minha tradução, que eu achei que ficou muito bacana. Diz assim: fiquem alarmados, ó céus. Ou seja, tocou uma trombeta no céu dizendo: algo está acontecendo. Diante da loucura, céus, que vocês estão vendo, levantem os braços dizendo: eu não acredito, isso não pode estar acontecendo. Deus convoca o céu para dizer: presta atenção no que está acontecendo. E o que é que estava acontecendo? O que é que Deus chama todo o céu para olhar? O quê? O seguinte: o meu povo cometeu duas loucuras. Primeiro, eles abandonaram a mim, que sou a fonte de água fresca. Segundo, eles cavaram cisternas vazias que parecem verdadeiras peneiras. Deus chama o céu para ver duas coisas malucas que estamos fazendo. Qual é a primeira? A primeira é que nós podemos abandonar a fonte que abastece a videira. A água viva era o que abastece a verdadeira videira que é Cristo. Quando a gente abandona essa água viva, essa água pura, vamos cavar cisternas e beber de águas sujas. Seremos alimentados como ramos, porém seremos alimentados de uma água meio imprópria. Deixa eu te fazer uma pergunta: você comeria verduras abastecidas com água de esgoto? Foram lavadas, Mária, estão limpinhas, verdinhas, bonitinhas.
Porém, só isso, elas foram abastecidas com água suja. Cisternas aqui eram águas que retinham, lugares que retinham a água da chuva e ficavam ali meses. Água parada. E com isso eles faziam, você comeria? Ainda que estivesse verdinha, bonitinha, por que não? Porque a gente sabe que aquilo que nutre vai estar lá. Ainda que do lado de fora seja linda. Eu lembrei de uma reportagem que uma vez passou, em que no Ceasa de São Paulo estavam sendo vendidas verduras e legumes que tinham sido abastecidas com água do rio Tietê, na região de Mogi. Foi um negócio maluco, porque as couves eram lindas, as berinjelas eram maravilhosas, porém ninguém queria saber. Os frutos podem ser lindos, mas se aquilo que abastece esses frutos não são a água viva, não são a fonte natural, não servem. Quando a gente se conecta a Deus, se conecta a Cristo, há de correr em nós uma água viva. E a gente não vai precisar mais produzir frutos que impressionem com água suja. Há uma tentação aqui, irmãos. A tentação de abandonar Deus e ainda assim querer produzir frutos que glorifiquem não a Deus, mas glorifiquem a gente. De produzir uma vida que mostre santidade, porém completamente vazia da água viva. E a gente pode fazer isso durante um bom tempo. Você duvida disso? Leia a vida de algumas figuras bíblicas. A gente pode tentar produzir frutos bonitos com as águas mais poluídas do nosso coração. Por isso, a seiva é importantíssima. Não é o fruto que é importante, a seiva é que é importante. É o em mim, e não o que faremos, que é a prioridade de Jesus. E aí entra naquele outro trecho que me pega bastante nessa passagem de Jesus. Quando Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança no fogo. Eu sou capaz de entender plenamente. Mas Jesus também fala de um outro tipo de ramo, que é aquele que estando em mim dá fruto, o Pai o limpa para que dê mais frutos. E aí eu fiquei pensando, Deus, o que é essa história de ser limpo? Observe que Jesus está falando de uma vida que está frutificando, ok? Jesus não está dizendo dos que não dão fruto. Os que não dão fruto já está resolvido. Corta e lança fora. Mas existe a vida que está em Cristo, está frutificando, e mesmo assim, o dono da vinha vem e ainda nos limpa. E eu fiquei pensando, o que é isso? O que é isso? E aí eu fui tentar imaginar um pouco, e fui tentar pesquisar um pouco, e a palavra que Jesus diz ali para limpa, talvez a mesma tradução para nós seria, e Deus o disciplina. Aí eu falei, não gosto, Deus, não gosto de disciplina. Eu sou daqueles, ó Deus, que é a liberdade no espírito. Não quero saber de disciplina. Eu quero tudo livre, eu quero assim, Deus. Essa história de disciplina não. Porém, é a mesma palavra também para, e Deus vem e o
treina. Falei, Deus, agora eu já estou começando a gostar, porque treino é bom. Apesar de ser a mesma coisa que ser disciplinado. É a mesma coisa que Jesus viesse e dissesse assim, e ele precisa ser moldado. São todas a mesma palavra que Jesus disse e os limpa. Disciplina, treina, molda, precisa ser limpo. E aí eu comecei a abrir um pouco o meu coração para Deus nesse momento. Porque no fundo, o que eu mais desejo é que Deus venha me limpar. Estou cansado dessa coisa de tentar e não conseguir, e ainda por cima ter que ficar carregando os meus inúmeros pecados, as minhas inúmeras culpas, e não consigo me sentir absolutamente limpo. Não consigo me sentir absolutamente limpo. Aí eu falei, Deus, agora eu me identifiquei, Senhor. Eu não quero ser o ramo cortado e lançado no inferno. Não quero. Mas também não quero ser o ramo que se engana, conectado à videira. Também não quero. Também não quero ser um ramo que fica forçando a barra para produzir os seus próprios frutos. Eu também não quero isso. Eu não quero isso. Mas uma coisa eu quero. Eu quero ser limpo, Senhor. E eu não tenho condições de me autolimpar. Eu preciso que Deus limpe a minha vida. Eu não tenho condições de me disciplinar sozinho. E é por isso que tantas vezes eu fracassei. Uma coisa tão simples, tão óbvia. Eu não tenho condições de criar um método de autodisciplina espiritual. Não tenho condições. Eu não tenho condições de me autotreinar para vencer a tentação. Eu não tenho. E qualquer um aqui que já tentou fazer isso, também já descobriu que não tem isso. Que sozinhos nós não conseguimos nos purificar, que sozinhos nós não conseguimos caminhar numa vida que realmente seja os frutos que Deus quer. Precisamos que Deus nos limpe. E foi aqui que muitas vezes eu retrocedi. Porque eu estava disposto a dizer para Deus, Deus, eu te entrego todas as coisas. Deus, eu te entrego os meus problemas. Deus, eu deixo aqui, o Senhor, tudo aquilo que me faz ficar uma pessoa ruim. Deus está aqui. E simplesmente eu dizia para Deus, estou aqui, Deus, eu estou como ramo. Olhe para mim, eu estou pronto. Mas na hora que Deus dizia para mim assim, tá bom, vamos começar a limpeza. Aí não. Porque aí, segundo a palavra de Deus me ensina, e quer talvez ensinar você, porque entregar a Deus e dizer estou aqui, é a parte mais fácil que tem, meu irmão. O segundo passo é dizer, ok, Jesus, eu vou morrer para que o Senhor possa me limpar. E aí a porca torce o rabo. Porque eu estou disposto a confiar em Deus naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo, aí não. Eu estava contando para o Satoshi de um videozinho que eu achei na internet que eu gostei bastante. O Satoshi disse para mim que usa isso em RH. Mas se você depois tem dúvidas, consulte ele. Mas o que eu vi não era de RH, era de uma coisa, de uma pecinha feita na igreja. E eu gostei muito, era assim, mais ou menos, vou tentar contar para você. Tem um jovem que se faz o papel de Jesus, e tem uma moça que vem e faz o papel de uma crente que está querendo servir a Deus. E essa moça chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu quero me entregar nas tuas mãos. Jesus, eu quero confiar no Senhor. Jesus, me ensina a entregar-me nas tuas mãos. E Jesus fala, era tudo que eu queria ouvir. Alguém que quer aprender a se entregar nas minhas mãos. Vem cá, eu vou te ensinar. Eu tenho um exercício para ensinar você a aprender a se entregar nas minhas mãos. E aí a moça fica toda feliz da vida. Vamos lá, Jesus. Aí é mais ou menos assim. Jesus fica de frente para a moça, e a moça olhando frente a frente com Jesus. Aí Jesus vira para ela e fala assim, vamos aprender a se entregar nas minhas mãos. Vem e tomba para frente que eu vou te segurar. Aí a moça olha para Jesus, e ela é mais fortinha, assim, sabe? Jesus é meio baixinho, assim. Fala, mas Jesus, o senhor vai conseguir me segurar?
Jesus fala, não, acredita, confia, se entrega. E aí a moça fala, não, mas no final ela vem e tomba, né? E Jesus, uau, segura a moça. E ela, Jesus, que maravilha, eu sei como me entregar nas tuas mãos. E aí ela faz uma, faz duas, faz três. E Jesus fala, não, mas peraí, eu quero te ensinar mais do que isso. Não, mas Jesus, eu já sei, olha, eu já sei me entregar, eu já sei jogar, eu já sei deixar. E Jesus, não, mas peraí, não é só isso, tem a parte melhor agora. Aí ela, Jesus, tem uma parte melhor? Tem. Agora, fica de costas. Aí ela vira de costas e ela pensa que Jesus vai segurar as costas dela. E Jesus vai e fica de novo de frente para ela. E fala para ela assim, tomba de costas agora. E Jesus na frente. Aí ela fala, Jesus, espera aí, Jesus. Uma coisa é eu estar olhando para o Senhor e saber o que o Senhor vai fazer, aí eu consigo me entregar. Mas de costas, não tem ninguém lá, Jesus. Não tem ninguém vai me segurar. Aí Jesus diz para ela assim, essa é a lição 2. Saber colocar nos pés de Deus, quando a gente está vendo, é a parte mais fácil. Saber morrer é a parte mais difícil. E morrer é, eu vou confiar em Deus, ainda que eu não esteja vendo. Essa é a disciplina. Isso é o ser limpado. Irmãos, a parte mais fácil para mim, não sei para você, estou dizendo para mim, é quando eu digo para Jesus, eu confio no Senhor, mas eu já tenho todo o plano já. Eu confio em Deus, mas se não der certo aqui, eu corro para lá, se não der certo lá, eu corro para cá, se não der certo lá, eu corro aqui. Eu já sei quais são as saídas, eu já sei, Jesus, que se o Senhor não me segurar, eu já sei como fazer, só que esse não é a disciplina que o Pai quer fazer em nós. Olhe um pouquinho para alguns textos de Hebreus. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que estamos perseverando. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Quando Deus está num processo de limpeza da minha vida, é por um simples fato: Deus me ama. Deus corrige aqueles que Ele ama. Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiram por um tempo, falando dos nossos pais terrenos, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos limpa com um propósito muito claro. Deus nos disciplina com um propósito muito claro. Deus nos disciplina para fazermos parte da santidade dEle. Deus quer nos fazer parecidos com Jesus. 12:11, desculpe. Toda disciplina, e aqui eu me entro bem nisso, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, num segundo momento, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados pela justiça. Olha aqui o fruto que a disciplina de Deus vai produzir em nós. Ela vai produzir um fruto pacífico.
O grande em mim desta passagem é se tornar como a videira. Deus quer limpar a nossa vida para que a gente pareça com a videira. O grande propósito de Deus na nossa vida é fazer de mim e de você parecidos com Jesus. Este é o propósito de Deus. Deus não abre mão disso. Deus não está disposto a negociar isso. Deus não está disposto a abrir espaço para que isso demore um pouco mais na minha vida e na tua vida. Deus não está disposto a negociar privilégios ou prioridades sobre isso. Deus está dizendo através de Jesus Cristo que o grande momento da minha vida e da tua vida acontece não quando entregamos, mas quando morremos, para que a vida de Jesus se torne a nossa vida. É Cristo o grande foco disto aqui. É Cristo o grande foco da nossa vida. Cristo, 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 em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Não é outro foco, não é outra coisa. Não tem Deus outro objetivo quando mandou o seu Filho para cá. É Cristo o foco. E Deus mandou o seu Filho para que eu e você nos parecêssemos com Ele. E se esse é o propósito de Deus, e se no fundo o meu desejo é essa santidade, então o que eu preciso fazer? Morrer. 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 Se não morrer, eu vou me frustrar mais uma vez. E esta morte não é uma morte passada, não é a morte de eu e você termos aceitado Jesus, termos nos batizado, não é esta morte, é a morte contínua, diária, é seiva todo dia. Qualquer dia que o ramo ficar sem a seiva, fogo, fogo. É a morte do ramo, para que a vida da seiva possa entrar em nós. Quando nós estivermos vivos, Deus não vai nos fazer parecidos com Ele. Por mais óbvio que isso pareça, irmãos, por mais tranquilo que isso pareça, este é o grande desafio nosso na santidade, deixar Jesus começar a viver em nós. É importante que Ele viva, mas esta vida não acontece enquanto eu não morro. Enquanto o velho homem que está em mim continuar voltando à sua velha vida, a seiva não vai abastecer o meu coração e eu não vou parecer com Jesus, eu vou continuar voltando sempre àquilo que eu era, e essa praga não me abandona enquanto eu não morro. E esta morte é uma morte diária. Por isso que ela exige arrependimento diário. Não se abastece a seiva de Cristo com arrependimento passado. Mas aqui entra um grande impasse da minha vida e da tua vida, talvez, que é o impasse de, e os meus sonhos? Jesus disse uma coisa bacana. Jesus disse uma parábola mais ou menos assim: se você achar uma pérola de grande valor, venda tudo o que você tem, deixa tudo para lá, para poder ser dono daquilo que tem realmente valor. Se Jesus é o que realmente é aquilo que realmente eu digo que é, se Jesus realmente é tudo para mim, então eu tenho que deixar o resto para ficar com Ele. Ou não? E aqui é que entra a verdadeira morte. É aqui que entra a verdadeira morte. Deixar nos pés e dizer, está aqui, Jesus, olha, eu preciso disso, Jesus, olha, eu estou frustrado com aquilo, Jesus,
deixar isso nos pés de Jesus é barbada, irmãos. Isso é barbada. Agora, o segundo passo, ter que morrer para isso, é preciso morrer. Deus, chega de ganhar, Senhor, a minha salvação pelas minhas próprias obras, Senhor. Deus, eu queria estar ligado, de fato, na videira. Deus, eu sou orgulhoso porque quero mostrar os meus frutos e não os teus frutos. Deus, me ensina a cada dia o que é seiva correndo dentro de mim. Deus, e quando eu não agir assim, Senhor, e quando, ó Deus, eu não agir como uma pessoa santificada, me deixa, Pai, arrasado com isso. Me deixa, ó Deus, arrebentado, Senhor, quando eu não consigo viver esta seiva. Me deixa, ó Deus, me sentir muito mal quando a vida de Jesus realmente não está correndo dentro de mim. Deus, quando eu tiver recaídas, Pai, e a velha natureza ficar voltando, me ajuda, Pai, a olhar e ver que isso não sou eu, Senhor. Eu sou, ó Deus, uma nova criatura. Senhor, me ajuda a olhar para a minha vida e ver aquilo que o Senhor está vendo, Pai. Porque aquilo, ó Deus, que eu estou vendo, não é, Senhor, aquilo que o Senhor está vendo, Pai. Quando, ó Deus, a minha vontade for maior do que a vontade de Jesus, me ajuda, Senhor, a ver que isso é apenas uma recaída. Este não sou mais eu, Senhor. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, Pai. Me deixa, ó Deus, triste, magoado, ressentido. Me deixa, Senhor, sentir todo o peso da minha água suja, para que eu possa me arrepender, Pai, para que eu possa morrer, para que eu não queira mais voltar a viver os meus frutos, Senhor. Pai, eu creio, ó Deus, que quando eu enxergo que sou apenas um ramo, quando esta palavra de Jesus realmente entra no meu coração, então, Deus, eu estou no caminho de santificação. O em mim, Cristo, se torna mais vivo, Pai. E Deus, que a palavra de Jesus se torne mais viva. E aquilo que eu penso se torne mais morto, Pai. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me, Deus.
mas não evita, Senhor, que eu morra, Pai. Não evita, Senhor, isso. Não me deixa, ó Deus, beber de água suja, que diz que tudo é bom, que eu sou bom e que tudo vai ser ótimo sem a morte de mim mesmo. Isso é água suja, Pai. A água limpa é aquela que diz que sim, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Deus, Jesus disse que se eu pedisse qualquer coisa, estando nele, o Senhor faria. Senhor, eu já usei isso, ó Deus, muitas vezes no meu próprio proveito, Pai. Parece, ó Deus, que o velho homem sempre diz que a porta está aberta, pede o que você quiser, que Deus vai fazer. Mas esse é o velho homem, Senhor, essa é a velha natureza. O que será, ó Deus, que a nova natureza, a seiva mesmo dentro de mim, olharia para essa palavra de Jesus, pediria o que quiserdes e vos seria feito? O que será, ó Deus, que eu posso orar com isso? Eu queria orar, ó Deus, no Espírito sobre isso, Pai. Pediria o que quiserdes e vos seria feito. Deus, eu queria te pedir, faz que eu seja mais parecido com Jesus. Deus, me faz mais parecido com Jesus. Deus, me faz mais parecido com Jesus. Me faz, ó Deus, alguém que seja alimentado, nutrido por Cristo. Ainda, ó Deus, que eu precise morrer para isso, faz isso, Pai. Ainda, ó Deus, que eu tenha que morrer para tudo mais. Faz isso, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Ainda que tudo que me espere seja a morte. Porque achei o bom tesouro, a coisa mais importante. A videira e a seiva. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos ficar de pé.
Queria te convidar a dar a mão para a pessoa que está do teu lado. A gente vai orar rapidinho. Queria só dar um comunicado para você. Semana que vem eu não estou aqui, eu vou para o Paraguai. Vou estar junto com um grupo lá do Paraguai. Então, essa semana semana que vem eu não vou estar. Semana que vem a Kimia vai dar um testemunho de como é que foi a viagem dela lá do Paraguai. Então, já está agendado. Peço perdão a Kimia, era para dar hoje. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Talvez lá no fundo do teu coração, mesmo Espírito que fala comigo esteja falando com você. Tem alguma coisa estranha quando a gente não coloca Jesus em primeiro lugar. Talvez você tenha experimentado como eu já experimentei, tentar e não conseguir. E talvez hoje a grande mensagem não tem nada a ver com uma mensagem nova, mas tem a ver simplesmente com aquilo que o Espírito está dizendo aí para você, no teu coração. Você precisa morrer. É isso que Deus está falando para mim, que se não morrer não vai ter seiva, se não morrer não tem vida. Se não morrer, Deus não nos disciplina para a santidade. Se não morrermos, Deus nem nos ama. Se não morrermos, para que a vida de Jesus brote em nós. Se é isso que você tem sentido no teu coração, se é isso que você tem percebido de Deus, eu queria te convidar a orar, pedindo para morrer e para a vida de Cristo brotar todo dia na tua vida. Eu queria muito que você entendesse que o que Deus tem falado não é morrer uma vez e não precisar mais se preocupar com isso. Não é isso. Não é isso. É morrer todos os dias. É acordar todas as manhãs e dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É olhar para a tua vida, olhar para a minha vida e dizer: eu posso ter recaídas, mas eu não vou mais deixar com que o velho homem domine. Eu não vou mais me conformar com este mundo. Eu queria te convidar a esse tipo de oração muito mais radical. É radical mesmo. Até porque a morte de Jesus foi radical, não foi simples. Não foi uma morte qualquer. E a morte qualquer é sempre a do outro. Quando é a nossa, ela nunca é uma morte qualquer. Eu queria te convidar a esse tipo de entrega, a esse tipo de consagração. Todo dia, o dia todo. Você pode orar assim. Se você pode, então você é um ramo que a seiva corre e os frutos, amor, paz, alegria, bondade, felicidade, domínio próprio, todas estas coisas vão vir sobre nós. Virá sobre a tua vida. E não é porque o Carmo está falando, ou porque homens falam, mas é porque o Espírito é que vai produzi-los. Quando é de homens, é cisterna suja. Quando é de Deus, é fonte de água limpa. Senhor,
mata o velho homem e faz nascer Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sejam sobre os ramos que estão conectados à videira, que se alimentam da seiva. Que essa bênção se renove sobre a gente todos os dias da nossa vida. E que a gente morra todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado. Deus te abençoe.